Olá, tudo bem? Eu sou o Reinaldo Júnior, esse aqui é o meu canal. E antes de mais nada, eu quero fazer você lembrar de compartilhar, de curtir, de acionar o sininho, para a gente ter um alcance maior aqui nesse canal, tá bom? Olha só, a gente está numa jornada a respeito da Bíblia. E o nosso grande tema é como ler a Bíblia livro por livro. Eu já fiz os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. E agora a gente está indo para o 6º livro da Bíblia, já entrando agora nos livros históricos. Então, Josué é o primeiro livro pós-Pentateuco. Bom, Josué trata-se dessa conexão, dessa continuação direta do Pentateuco, especialmente de Deuteronômio. Lembra? Deuteronômio, a recitação da lei, a preparação para a entrada na terra, o final ali da liderança de Moisés, o final de vida de Moisés e a Josué assumindo esse lugar de líder. Então, transição de liderança, como já falei. E qual é o grande tema? A posse da terra prometida como cumprimento da promessa a Abraão. Esse é o grande tema de Josué. Ele é um grande general que vai conduzir o povo de Deus nas batalhas para essa conquista. Bom, qual é a situação? Israel está à beira do Rio Jordão, pronto para entrar em Canaã. Esse é o preâmbulo do livro. O gênero da narrativa é uma narrativa histórica com elementos teológicos. Então, tanto que está dentro do arcabouço aí dos livros históricos. A ênfase principal do livro é a fidelidade de Deus e a obediência de Israel. Então, como Deus foi fiel lá desde a promessa a Abraão, que está se cumprindo agora, em partes, em Josué. Bom, a estrutura geral do livro. Preparação e travessia do Jordão. Então, né, aquela reta final de deserto e a travessia do Jordão. A conquista de Canaã, de 6 a 12, né, a preparação e travessia, 1 a 5, conquista de 6 a 12, distribuição da terra, de 13 a 21, e a aliança renovada e o encerramento do ministério de Josué, no finalzinho, capítulos 22 a 24. Bom, a teologia dessa conquista, que teologia bíblica a gente pode fazer dentro desse livro? Bom, entender que a terra é um dom de Deus, mas requer fidelidade. É uma dádiva divina, a terra, mas a gente precisa ser fiel a Deus no cuidado dessa terra. A guerra tem um caráter sagrado, o herem, dentro do julgamento dos povos cananeus. Isso é um tema delicado. E Deus luta por Israel. O exemplo, como Deus fez cair lá as muralhas de Jericó. Bom, quais são os episódios-chave do livro? Capítulo 1, a clássica frase, ser forte e corajoso. Né? Há um encorajamento forte para que Josué seguisse em frente, de fato, se fizesse forte e fosse corajoso para seguir adiante na liderança do povo. Bom, a gente tem a queda de Jericó, é um episódio épico, muito importante. Jericó é uma das cidades mais importantes da época e mais antigas do mundo, existe até hoje. O pecado de Acã é um momento dramático, né, ali no capítulo 7, e o desafio lá do 24, do final do livro, que é escolher a quem servir, de fato, a servir ao Deus verdadeiro ou servir aos ídolos. Bom, quais são os personagens principais? Josué, claro, o livro leva seu nome, o sucessor de Moisés, é um general de guerra, mas também um líder espiritual. Raabe é aquela prostituta muito importante nessa história. Então é um símbolo de fé fora de Israel. Raabe vai entrar depois ali na linha genealógica de Jesus, inclusive. E as tribos de Israel, o desafio da unidade, porque você sabe que o povo de Israel estava dividido em clãs. Esses clãs foram chamadas tribos. Essas tribos ocuparam parte da terra, o que se tornou uma espécie de estados, de regiões. E a unidade nunca foi uma coisa tão fácil assim. Então, esse é um tema muito importante ali. Bom, quais são os temas teológicos? Fidelidade de Deus às suas promessas.
A obediência como condição da bênção, né? Isso é muito dito em Deuteronômio já. A unidade do povo de Deus na missão. Então, como essas pessoas precisavam estar unidas entre si, unidas com Deus, para conquistarem objetivos. E julgamento e misericórdia. Ou seja, quando Deus age com misericórdia, quando Deus julga. Essa dinâmica acontece o tempo todo. Às vezes a gente quer separar, né? Ou quer olhar um Deus todo misericórdia, ou um Deus todo juízo e julgamentos, quando na verdade Deus é um só, né? E exerce esses movimentos de justiça e de misericórdia. Bom, dificuldades e questões éticas em Josué. Violência e guerra santa, como entender hoje? Esse é um desafio. Como é que a gente transporta essa realidade da conquista por meio da guerra? A gente sabe que isso faz perder muitas vidas, isso causa muitos sofrimentos. Então, me parece que esse não é mais o modo de Deus agir hoje, mas agiu naquele momento dessa forma. A justiça divina diante da maldade cananeia. A gente não pode esquecer que a derrota dos cananeus foi também, ou principalmente, uma ação de juízo de Deus sobre aquele povo da terra. E também os conflitos internos, ou seja, Israel não está só lutando contra inimigos externos, está também nas lutas internas da união das 12 tribos, da santidade do povo, da obediência do povo à palavra do Senhor. E o exemplo é o pecado de Acã, como um pecado que trouxe uma grande derrota. Bom, Cristo em Josué, como é que a gente aponta para Cristo? Essa é uma coisa interessante também. A gente perceber que na nossa perspectiva cristã, a escritura toda, de alguma forma, precisa apontar e culminar em Jesus. Jesus é o ponto alto da revelação divina. Então, Josué, inclusive, é praticamente o mesmo nome, uma pequena variação do nome de Jesus, de Yeshua, que significa o Senhor é a minha salvação. Interessante isso, né? Se a gente pensar em Josué como uma pré-figuração de Cristo, um líder que leva o povo à terra prometida, né? Josué levou o povo a Canaã. Jesus Cristo nos levará a uma vida eterna com Deus e nos leva para isso, né? Aplicações para hoje. Bom, o chamado à fidelidade e à coragem. Seja forte e corajoso. Esse chamado para a gente ser forte e corajoso, ele permanece e deve nos inspirar. Deus nos encoraja o tempo todo. Também, o ponto 2, Deus é presente em nossas batalhas. Deus é alguém que está conosco nas nossas lutas. Hoje podemos não estar enfrentando uma guerra física, mas com certeza enfrentamos guerras espirituais, enfrentamos guerra contra o pecado, enfrentamos luta para sobreviver no nosso dia a dia, enfrentamos luta para permanecermos em santidade com Deus, enfrentamos lutas nos nossos desafios de trabalho, de ministério, de vida familiar, de finanças. Então, importante saber que Deus está conosco nessas batalhas todas. E também a nossa conquista não é territorial, mas é espiritual. Nós queremos viver o reino de Deus. Acho que esse agora é o nosso ponto. Nós não temos mais uma terra prometida para estar, e sim a vivência do próprio reino de Deus crescendo e se espalhando pelo nosso mundo. Então, muito obrigado até aqui. Continua comigo, porque a gente vai passar por toda a Bíblia nessa jornada, como ler a Bíblia livro por livro. Um abraço.